Oi, gente. Como estão todos? Estão todos bem? Espero que sim, tá? Meu desejo é que todos estejam na santa paz. Então vamos lá? Mais uma aula, né? Mais uma aula de reflexão sobre a língua, certo? Hoje nós vamos trabalhar predicativo do sujeito. Ah, o predicativo do sujeito. Hoje nós vamos falar de predicativo. Na verdade, são predicativos, né? Porque são dois predicativos. É o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Mas hoje nós vamos falar especialmente do predicativo do sujeito, tá bom? Primeiro, de forma introdutiva, predicativo é o quê? É uma avaliação, é uma opinião, é um julgamento, é uma caracterização, certo? Então, o que é o predicativo do sujeito? O nome já diz tudo, não é? Predicativo do sujeito é a palavra que se refere ao sujeito. É aquela palavra ou aquela expressão que caracteriza o sujeito, que julga o sujeito, que avalia o sujeito. Bom, sujeito, todos nós já sabemos que é o termo essencial da oração que já foi trabalhado, não é? Os termos essenciais, sujeito e predicado. Então, quando nós falamos em predicativo, primeiro, vale lembrar que o predicativo, ele faz parte do predicado. O predicativo, ele fica no predicado da oração. Aí você tem assim, ó, sujeito, predicado. Dentro do predicado é que você vai encontrar o predicativo, tá? Então, a função principal do predicativo do sujeito é atribuir ao sujeito uma característica. É atribuir ao sujeito uma avaliação, certo? Então, como é que se dá esse predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito, ele se liga ao sujeito através de um verbo de ligação ou através de um verbo intransitivo. Então, verbo de ligação, eu acredito que vocês lembram, né? O que é o verbo de ligação? É exatamente aquela palavra que liga o sujeito ao seu estado ou qualidade. Então, quais são os verbos de ligação? O verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, o verbo permanecer, o verbo continuar. Verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento. São aqueles verbos que já têm o sentido completo. Tá? Só para vocês relembrarem, o verbo intransitivo. O menino chegou. Então, qual é o verbo aí? Chegou. Então, quando eu digo a oração, o menino chegou, ela está com o sentido dela completo. Por quê? Porque o verbo chegar aí, ele não está pedindo complemento. Ele é, portanto, um verbo intransitivo. Tá? Então, o predicativo do sujeito, ele se liga ao sujeito ou através de um verbo de ligação ou através de um verbo intransitivo. Então, vamos lá? Alguns exemplos. A modelo é bonita. Olha esse primeiro exemplo aí, ó. A modelo é bonita. Então, aqui, qual é o sujeito aqui? Sujeito, a modelo. Qual é o predicado? É bonita. Qual é a palavra que se refere ao sujeito? Bonita. Modelo, bonita. Então, bonita é o predicativo do sujeito. Esse predicativo se liga ao sujeito através de quem? Do verbo aqui, ó. Verbo ser. É. Verbo de ligação. Felipe parece calmo. Neste exemplo aqui. Qual é o sujeito? O sujeito é Felipe. Qual é o predicado? Parece calmo. Qual é a palavra que se refere lá para o Felipe? Calmo. Né? Calmo. Felipe parece calmo. Então, quem é calmo é o Felipe.
Então, calmo é o predicativo do sujeito, que está dando a característica do sujeito. Esse predicativo, ele se ligou ao sujeito através de qual palavra? Parece. Parece é o quê? É o verbo de ligação, é o verbo parecer. Então, ó, nós temos aqui os dois primeiros exemplos. O verbo de ligação ser e o verbo de ligação parecer. Agora, o terceiro exemplo. Caio corre feliz. Qual é o sujeito aqui? Caio. O sujeito é Caio. Qual é o predicado? Corre feliz. Qual é a palavra que caracteriza o sujeito Caio? Feliz, ó. Feliz aqui é a característica do Caio. É o estado em que o Caio se encontra, que é o sujeito. Então, essa palavra feliz, que é atribuída ao sujeito Caio, está se ligando ao sujeito através de qual palavra? Corre. O verbo correr aqui, ó. O verbo correr, ele é um verbo intransitivo, tá? Quando eu digo assim, Caio corre. Então, esta oração aí, este verbo aí correr, ele não pede complemento. Ele não pergunta o que, ele não pergunta de que, ele não pergunta de quem. Ele não faz essas perguntas do objeto. Então, por que não faz? Porque o verbo correr é um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento. Ele não transita para um complemento, tá bom? Então, nesses três exemplos, você tem, ó, o primeiro, verbo ser, que é verbo de ligação, o segundo, parecer, verbo de ligação, e o terceiro exemplo, o verbo correr, que é um verbo intransitivo. Então, são esses dois tipos de verbos, verbo de ligação e verbo intransitivo, que atribuem, que ajudam, né, a palavra, o predicativo, fazer uma atribuição ao sujeito, dando uma característica, dando uma opinião, fazendo um julgamento ou fazendo uma avaliação, ok? Isso é que é predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo do sujeito, meus queridos, vocês só vão encontrá-lo no predicado da oração. Não esqueçam isso jamais, tá? Você tem o sujeito e tem o predicado. Então, é lá no predicado que você vai encontrar o predicativo, certo? O predicativo do sujeito, a função dele pode ser exercida pelo adjetivo, pelo pronome, por um substantivo, por um advérbio, tá? O predicativo pode ser representado por qualquer uma dessas classes gramaticais. Então, neste primeiro exemplo aqui, o predicativo bonita, gramaticalmente é o quê? Adjetivo. No segundo exemplo, calmo, gramaticalmente é o quê? Adjetivo. Feliz, gramaticalmente é o quê? Adjetivo. Então, nesses três exemplos aqui, o predicativo do sujeito está sendo representado por um adjetivo. Vejamos esses outros exemplos aqui, ó. Maria é alegre, né? Maria é alegre. Qual é o sujeito, né? Sujeito aqui, Maria. Qual é o predicado? É alegre. Qual é o predicativo? Alegre. Alegre está dando a característica da Maria, que é o sujeito. Então, alegre aqui, esse predicativo alegre, está sendo representado por um adjetivo. Agora vamos ao segundo exemplo. Maria é uma leoa. Vamos lá. Qual é o sujeito aqui? Maria. Qual é o predicado? É uma leoa. O predicado aqui é uma leoa. Qual é a palavra que se refere a Maria? Leoa. Ó, leoa. Então, leoa, gramaticalmente, é um substantivo. Então, leoa é a característica da Maria, que é o sujeito. Então, leoa aqui é o predicativo do sujeito. Então, esse predicativo do sujeito sendo representado por um substantivo. Luiz está calmo. Qual é o sujeito aqui? Luiz. Qual é o predicado? Está calmo. Qual é a palavra que se refere só para o Luiz, que é sujeito? Calmo. Então, calmo aqui é o quê? Predicativo do sujeito. E assim, você tem as demais. Veja essa, ó. A luz é primordial.
Qual é o sujeito aqui? A luz. Qual é o predicado? É primordial. Qual é a palavra que se refere ao sujeito, a luz? Primordial. Primordial é o quê? Predicativo do sujeito. Gramaticalmente, adjetivo. Observe esse aqui, ó. Rui é homem. Né? Nesse último exemplo aqui, ó. Rui é homem. Qual é o sujeito aqui? Rui. Qual é o predicado? É homem. Qual é a palavra que se refere só para o sujeito Rui? Homem. Então, ó, homem aqui é o predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, homem, está sendo representado por qual classe gramatical? Substantivo. Entenderam? Então é isso, gente. O predicativo do sujeito é a palavra que indica uma característica, uma qualidade, uma avaliação, um julgamento do sujeito. O nome por si já diz tudo. Predicativo do sujeito. Já diz tudo. É a palavra que se refere ao sujeito. Então, se você aprendeu os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, lendo a oração atentamente, você vai descobrir qual é a palavra que se refere só para o sujeito. Então, a palavra que se refere só para o sujeito é o quê? É o predicativo do sujeito, tá bom? Depois, nós iremos trabalhar o predicativo do objeto, certo? Porque, na verdade, são dois predicativos na língua portuguesa. É o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Hoje, nós trabalhamos apenas o predicativo do sujeito, ok? Espero que vocês tenham entendido. Beijos, até a próxima. Bons estudos!